Olá, misses e misters do meu Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre abandono afetivo e alienação parental. São dois termos muito comumente usados nas varas de família, né? A gente vê aí sempre quando há uma separação, corre o risco de acontecer um dos dois casos, ou abandono afetivo ou alienação parental, ou os dois casos juntos. E neste caso, em todo caso, quem sofre é a criança. Eu já expliquei para você num vídeo exclusivo aqui sobre a alienação parental. Falei sobre os riscos, os perigos, o que seu filho pode vir a sofrer, né? Inclusive até suicídio, né? Em casos de alienação parental. Mas ainda não fiz um vídeo específico sobre o abandono afetivo, que também é muito comum e uma reclamação muito grande entre as mães solos do Brasil. Então é o seguinte, o abandono afetivo é quando o responsável não cumpre o seu dever de cuidado e atenção com aquela criança. Então, quando o responsável deixa de cumprir o dever dele para com aquela criança, isso é abandono afetivo. E não necessariamente aquele pai ou aquela mãe precisa morar fora, né? Precisa estar fora do relacionamento ou não visitar. Não é só quando não visita a criança. O abandono afetivo também pode acontecer dentro do lar. Se aquele pai deixar de cumprir com um dever para com aquele filho, aquela criança está abandonada. Ora, por exemplo, se meu filho tem fome e eu não dou ao meu filho de comer, ou então se eu saio e deixo meu filho sozinho, o meu filho de menor é incapaz, né? Eu deixo meu filho sozinho naquela casa e aquilo ali pode acontecer um risco de acidente, alguma coisa, isso também é abandono afetivo. E quais são os deveres dos pais para com os filhos? Segundo o Código Civil, os pais estão obrigados a bem criar os seus filhos, bem criar, no sentido de dar-lhes atenção, no sentido de dar-lhes educação, não apenas a educação formal, mas é aquela educação em que você coloca a criança para conviver em sociedade, né? Ensinando as boas maneiras, os bons modos, né? Segundo a ética. Os pais devem orientar os filhos, né? Sobre os perigos e tudo mais, auxiliá-los, prepará-los para a vida, orientando do que eles podem ou não podem fazer, dando limite aos filhos, né? É muito importante falar isso, dar limite às crianças e aos adolescentes também faz parte do dever dos pais, de forma que eles cresçam sendo bons cidadãos, preparados para a vida, né? Preparados para a vida adulta, solidários, realizados, felizes. Então, os pais têm esse dever. Então, quando esse deverzão, né, que a gente tem essa responsabilidade imensa de criar os nossos filhos de forma que eles sejam bons cidadãos no futuro, que eles sejam adultos coerentes, que eles sejam adultos que cumprem com seus deveres também, que sejam responsáveis. Tudo isso é o dever dos pais. E quando a gente deixa de cumprir essa necessidade básica dos nossos filhos, deixa de cumprir esse dever, nós estamos abandonando os nossos filhos, né? Abandonando os nossos filhos afetivamente, porque esse dever cabe a nós pais, né? Tanto o de orientar, quanto de limitar, quanto de direcionar, proteger, né? Dar educação, tudo isso é o nosso dever. E em outra instância totalmente diferente, vem a alienação parental, que também acontece quando há algum tipo de separação. Então, a alienação parental é quando você coloca o seu filho contra o outro genitor, né? Quem pode praticar alienação parental? O pai, a tia, a avó, o irmão, o primo, qualquer pessoa que fique cochichando, né? Ali no ouvido, aqueles sussurros malignos, né? Contra o genitor, né? Fazendo com que a criança tenha uma percepção deturpada da outra parte, né? Do pai ou da mãe. Isso é alienação parental. E eu falo num vídeo específico do que é essa alienação parental. Ela é capaz de fazer com o psicológico da criança. Lembrando que é dever nosso criar os nossos filhos com psicológicos intactos ali, né? Tentando minimizar os efeitos, os estragos do psicológico também dos nossos filhos. Então, é dever nosso. Então, quando a gente pratica a alienação parental com os nossos filhos, a gente está deixando de cumprir
um dever, que é torná-los cidadãos sadios, cidadãos psicologicamente sadios. A gente está contribuindo para a deformação psicológica dos nossos filhos. Então, esses dois pontos são muito importantes e nós, né, usando o raciocínio como seres racionais que somos e sabendo que isso é prejudicial para a nossa prole, que sabendo que isso é prejudicial para quem é sangue do nosso sangue, né, para a nossa linhagem, então a gente não pode nem cometer o abandono afetivo e nem a alienação parental. Ambos são mega prejudicial, né, para os nossos filhos. A gente precisa cumprir com os nossos deveres de responsáveis que somos pela criação deles. Se por um lado, né, a gente pode falar que é uma moeda, né? Se por um lado a maioria das mães reclamam do abandono afetivo dos pais, a gente pode dizer também que a maioria das mães praticam a alienação parental e colocam os filhos contra os pais. Então a gente tem essas duas faces, né? E nem o abandono afetivo, nem a alienação parental é incumbida de gênero. Tanto um quanto o outro pode praticar. Esses dados de quem pratica mais, a gente consegue ver nas estatísticas. Na pandemia, milhares de crianças nasceram e não tem o nome dos pais na certidão, né? Apenas as mães estão ali cumprindo o dever de responsável. Isso é abandono afetivo, né? Quando aquele pai não quer assumir a criança ou então some e tudo mais e deixa aquela criança pra lá. É o abandono afetivo. Da mesma maneira, quando a mãe tenta impedir o pai do convívio com a criança ou coloca muito empecilho, muitas barreiras para que esse convívio familiar aconteça, a gente pode ver que está ali acontecendo uma alienação parental, né? Quando a gente vê que a mãe coloca o filho contra o pai, ou o pai coloca o filho contra a mãe. Então, assim, não tem um gênero, né? Mas a gente sabe aí quem pratica mais por conta das estatísticas. Então fica aqui a minha dica, né? A melhor forma de levar uma separação é dialogando, é colocando a cabeça no lugar, é não querendo se vingar do cônjuge, né? Se vingar do cônjuge, porque quem vai sofrer em ambos os lados dessa moeda é a criança, seja cara ou coroa, a criança vai acabar sofrendo. Então vamos prezar, vamos ser responsáveis, vamos prezar pela responsabilidade, pela estabilidade emocional dos nossos filhos, né? Conversando, ponderando, tentando chegar num acordo, mesmo que vocês não se suportem, mesmo que vocês não aguentem olhar um para a cara do outro, mas que a criança seja preservada, né, em todos os sentidos, porque essa criança precisa se tornar um cidadão de bem amanhã, né? E isso faz parte do seu dever como pai e como mãe. Se eu contribuir com a sua vida, contribua com a minha também, deixando seu like, se inscreve aqui nesse canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijinho e até mais!